Olá! E se o mundo que a gente vê ao nosso redor não fosse exatamente real? Quer dizer, e se ele fosse, na verdade, um reflexo de algo que está acontecendo bem aqui dentro? Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa ideia fascinante, a de que a nossa realidade externa é, na verdade, uma projeção direta do nosso estado interior. É um conceito super poderoso e vamos desvendar ele juntos. Pois é, a ideia central que a gente vai explorar é basicamente esta. O que se vê, o que se toca e até o nosso próprio corpo não são coisas que simplesmente acontecem para nós, mas sim coisas que acontecem a partir de nós. O mundo, então, seria como um grande espelho da nossa atmosfera psíquica e emocional. E para a gente entender essa ideia a fundo, nós montamos um mapa, um roteiro. Primeiro, vamos explorar essa premissa de que a realidade é um espelho. Depois, a gente vai descobrir qual é o verdadeiro motor que alimenta essa projeção. Aí vamos aprender a ler o mundo como um símbolo e, por fim, a gente chega no manual de instruções para colocar tudo isso em prática. Então, vamos começar pela base, né? A primeira parte do nosso mapa explora justamente o princípio fundamental. A realidade que se experiencia é um reflexo direto do eu interior. O conceito-chave aqui é o que a gente pode chamar de projeção interior. A ideia é que tudo, absolutamente tudo no universo físico, dos eventos mais banais até as condições do nosso corpo, começa primeiro como uma realidade dentro da nossa mente e das nossas emoções. E aqui, olha, aqui está a grande virada de chave. Normalmente, a gente pensa que reage ao mundo, certo? Uma notícia boa chega e a gente fica feliz. Um imprevisto acontece e a gente se frustra. Mas a visão que estamos explorando inverte essa lógica. Ela sugere que o eu físico, na verdade, reage a uma realidade que ele mesmo projetou. Isso nos leva para uma metáfora que é, assim, perfeita, a do pintor. A nossa consciência, o nosso eu interior, estaria o tempo todo impregnando a tela da realidade com a sua própria essência. E é uma criação automática. Se a pintura não está legal, não adianta mexer na tela. A mudança tem que acontecer na mão que segura o pincel. Certo. Então, se somos os pintores, qual é a tinta que a gente usa? Vamos agora para a segunda parte do nosso mapa para descobrir. A força motriz. O verdadeiro motor por trás de toda essa projeção é a emoção. E o que move essa criação não é um pensamento qualquer, um pensamento passageiro. É a intensidade do sentimento interior. Essa força emocional é que de fato daria forma ao mundo que a gente vê. Vamos ver um exemplo prático para isso ficar bem claro. Pensa em receber uma boa notícia. A visão normal é que o evento, a carta, causou a euforia. Nessa nova perspectiva, o processo é o contrário. Primeiro, um sentimento de euforia já existia internamente. Esse sentimento foi transmitido, foi projetado e só então se materializou na forma da boa notícia. O evento lá fora seria a consequência e não a causa. E a força de um sentimento é algo que não dá para subestimar. Um único momento de emoção intensa, sabe? Uma verdadeira explosão de alegria pura. Isso pode literalmente mudar o curso de uma vida inteira. Um único sentimento poderoso teria a capacidade de redefinir toda a trajetória dos eventos que se manifestam do lado de fora. Mas olha, não se trata só dessas grandes explosões emocionais, não. Pensa no clima geral do dia a dia, composto por aqueles sentimentos de baixa intensidade, como uma ansiedadezinha, um ressentimento, uma dúvida. Eles também se somam. Essa mistura toda cria uma atmosfera interior que, do mesmo jeito, se projeta na realidade, gerando situações que são o espelho exato desse estado. Ok, então a gente já entendeu que o mundo é um espelho e que a emoção é o motor. Agora, na terceira parte do nosso mapa, vamos aprender a ler essa projeção, a decodificar o mundo físico não como algo sólido e permanente, mas como um grande conjunto de símbolos. Segundo essa visão, as coisas lá fora, objetos, pessoas, situações, são, na verdade, símbolos. Eles se tornam uma expressão material de realidades que existem primeiro no nosso universo interior. E qual é a natureza desses símbolos? Bom, eles estariam sempre mudando, não seriam permanentes. E o mais importante de tudo, seriam um reflexo e nunca a causa original. Acreditar que eles são permanentes é o que daria poder a eles. Um exemplo muito claro disso aparece numa frase comum como esta, quando alguém pensa sobre uma condição física e afirma para si mesmo: "Nossa, eu tenho esses sintomas há tanto tempo." Esse pensamento age como se fosse um cemento. Ele vai lá e reforça o símbolo, hipnotiza a mente com a ideia de que aquilo é fixo, é permanente. E com isso, a projeção continua se manifestando exatamente da mesma forma. Isso nos leva, finalmente, à parte final e mais prática do nosso mapa. Se tudo isso é verdade,
como é que a gente pode usar esse conhecimento para criar mudanças reais? Vamos então ao manual de instruções. E o ponto aqui é crucial. A ideia não é ser só uma teoria interessante para a gente ficar discutindo. Ela é apresentada como um mecanismo fundamental da existência, uma ferramenta prática para a gente navegar pela vida. E como isso se aplica no dia a dia? A proposta é um tipo de renascimento psíquico diário. O primeiro passo, tratar cada dia como uma tela em branco. Um novo começo. O segundo, lembrar sempre que a mudança de verdade começa dentro. E o terceiro, usar o mundo físico como um feedback, um tabuleiro de verificação para ver o que está sendo projetado, sem ficar preso à projeção em si. E aqui a gente volta para a nossa metáfora central. Se a pintura do nosso mundo parece meio sombria ou indesejada, não adianta nada culpar a tela ou as tintas. O poder e também a responsabilidade estão na origem da criação. É preciso olhar para dentro. E isso tudo leva a gente a uma reflexão final. A conclusão é que existe um poder imenso aqui, não de controlar os outros, mas o de controlar a si mesmo e, por consequência, a própria experiência. A questão, então, não é o que o mundo vai trazer, mas sim o que cada um de nós decide trazer ao mundo. Se a realidade é mesmo uma tela, a pergunta que fica é: que quadro será pintado hoje?